Após o triunfo do Atlético Paranaense diante da equipe do Fortaleza no último horário de jogos nessa rodada de Campeonato Brasileiro da Série A, o Bahia reassumiu no meio da rodada a vice-liderança do campeonato. O líder mudou, agora é o Flamengo, mas o Bahia continua na posição que estava depois desse resultado importante contra o Atlético Mineiro. A gente vai trazer aqui esse panorama geral, proveniente da análise também do Paulinho, lá do plantão do Paulinho, e iremos falar sobre esse momento do time. Bora que bora para mais conteúdo aqui no canal. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. Tá na sua tela, primeiro destaque, Paulinho falou um pouco sobre a tabela. Flamengo e Bahia, na pontuação estão empatados. 14 pontos para o Flamengo, 14 para o Bahia. 4 vitórias tem o Flamengo, 4 vitórias tem o Bahia. O Flamengo é líder pelo saldo de gols. O Flamengo tem saldo 7 contra saldo 3 do Bahia. Botafogo com 13. 4 vitórias, saldo 6, 13 gols marcados. São Paulo, 13 pontos, 4 vitórias, saldo 6, 12 gols marcados. Botafogo em terceiro, São Paulo em quarto. Botafogo é terceiro pelo número de gols marcados, 13 contra 12 do São Paulo. E o Atlético Paranaense, que também tem 13 e 4 vitórias, está atrás dos dois, na quinta posição, por ter saldo inferior a Botafogo e São Paulo. Botafogo e São Paulo tem saldo 6, o Atlético Furacão tem saldo 5, portanto, é o quinto colocado. E fechando no momento a zona de classificação para a Libertadores do ano que vem, está o Bragantino com 12. Hoje estariam na fase de grupos da Libertadores pela pontuação de momento, pessoal. Tem várias equipes com jogos atrasados aqui. Flamengo, Bahia, Botafogo e São Paulo. Na chamada pré-Libertadores, Atlético Paranaense e Bragantino. Palmeiras é o sétimo com 11. Inter é o oitavo com 10. Eu aqui, pessoal, eu não analiso o desempenho das equipes. Não analiso o futebol de campo. Eu sou pragmático. Eu olho os números. O Inter tem 2 jogos atrasados. Aqui, ó. Todos têm 7 jogos. O Inter tem 5, ó. O Inter tem jogos atrasados para fazer. Contra o Cruzeiro em BH, pela 5ª rodada, e contra o Juventude, comando de campo do Inter, pela 6ª rodada. Digamos que, se esses jogos fossem agora, o Inter vencendo os 2 jogos, chegaria a 16 pontos. O Inter seria líder do campeonato. Passaria toda a galera aqui, Palmeiras, Bragantino, Atlético Paranaense, São Paulo, Botafogo, Bahia e Flamengo, chegaria a 16 pontos, se vencesse os 2 jogos atrasados. Cruzeiro tem jogo atrasado contra o Inter, vencendo vai a 13, entraria no G6 o Cruzeiro. Tem mais aqui, o Grêmio, que é 12º, tem 6 pontos, 2 jogos atrasados, contra a Criciúma, mando de campo do Grêmio, e contra o Galo lá em BH. Vencendo os 2 jogos, chegaria o Grêmio, portanto, a 12 pontos na tabela. E o Galo, é claro, né, tem jogo contra o Grêmio, vencendo o jogo atrasado, chegaria a 13 pontos, entraria também aqui no G6, então fica um pouco difícil de mostrar nesse momento, porque são muitos os jogos atrasados das equipes. Por exemplo, pessoal, o Juventude, ó, tem 6 pontos, 2 jogos atrasados por fazer. Atlético Goianiense, se eu estou enganado, em casa, na produção. O Juventude, Dragão em casa e Inter com a mão de campo do Internacional. Então o Juventude jogaria em casa com o Atlético Goianiense, jogo atrasado, e o Inter com o mão de campo do Inter. Né? Fora do Rio Grande aqui. O Juventude chegaria a 12 pontos também, vencendo os 2 jogos atrasados. E o Criciúma, pessoal, ó, tem 3 jogos atrasados. Vencendo os 3 jogos atrasados, hoje, chegaria a 14 pontos. Ó, aqui, ó. Só olhar, pessoal. Mais 9. Ó, ganhando os 3 jogos atrasados, faria 9 pontos, mais 5, 14. Chegaria na ponta da tabela também a equipe do Criciúma. Então fica um pouco difícil nesse momento a gente visualizar realmente quem está bem e quem está mal. Dá para dizer o seguinte, ok, o Flamengo é o líder, o Bahia está na pontuação com o Flamengo, mas não podemos esquecer os times que estão com jogos atrasados. O Inter, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, o Grêmio, o Juventude e o próprio Criciúma. Que talvez não seja aqui, ó, 16ª posição, não seja a posição real do Criciúma, por ter 3 jogos atrasados. Corinthians com 5. Atlético Goianiense com 4, Vitória com 1, Cuiabá com 0, são hoje os 4 últimos, estariam caindo para a Série B da próxima temporada. O Coringão, ó, tem 7 jogos já, contra 4 do Criciúma aqui, pessoal, contra 6 do Atlético, contra 6 do Vitória, contra 5 do Cuiabá. Então, ó, luzinha piscando no painel do Corinthians aqui. Eu sei que tá cedo, ainda só 7 rodadas, mas depois é o seguinte, cara, quando você entra na zona de rebaixamento e começa a sair, o Grêmio foi assim em 2022, 22 não, 21, foi assim em 21. Teve a zona de rebaixamento, não conseguia sair, foi rebaixado. Então, o Coringão que trate logo de sair da zona de rebaixamento aí. Deixa eu falar dos jogos de hoje, vou começar aqui pelo Clássico Carioca, né? 6-1 pro Flamengo, um chocolate. O Vegetti marcou o primeiro gol pro Vasco da Gama, abriu o placar a 8 minutos, torcida do Vasco eufórica, vamos pra parte que ele fala do Bahia, né? Melhor. 1943, há 80 anos, 6-2. E nesse domingo mudou em nada com o placar do jogo, porque o São Paulo já vinha no 11 contra 11, muito melhor que a equipe do Cruzeiro. São Paulo agora, com 3 vitórias seguidas, venceu na ordem Vitória, Fluminense e agora o Cruzeiro, não perde já, não semana passada, na rodada passada, para o Atlético Paranaense em casa por 2-0, agora voltou a vencer no Campeonato Brasileiro.
Atlético e Botafogo. Atlético e Bahia. Atlético Mineiro e Bahia. Empate em 1-1 na Arena MRV, lá em BH. O Hulk, um golaço, aliás, 2 golaços na partida. O Hulk, a 16 do segundo tempo, batendo uma falta. Espetacular o gol do Hulk, entrou no ângulo. Indefensável para o goleiro do Bahia. Como foi o gol do Ademir, a 25 do segundo tempo, também indefensável para o goleiro do Galo. Então, 2 grandes gols, golaços do Hulk para o Galo, do Ademir para a equipe do Bahia. O Galo não perde há 6 jogos, sequência invicta do Galo tem 2 vitórias e 4 empates. O Galo não perdeu na competição ainda. E o Bahia não perde há 6 jogos. Perdeu para o Inter na abertura, no Beira-Rio por 2-1, depois não perdeu mais. 6 jogos sem perder. O Bahia tem 4 vitórias e 2 empates. O Bahia nessa sequência de 6 partidas sem perder. Fortaleza 1, Atlético Paranaense 0 lá no PV. Kuzevic, a 45 do primeiro tempo, marcou o único gol do jogo. Aqui, Fortaleza invicto. Manda aqui. Flamengo, Bahia, Botafogo e São Paulo no G4, Corinthians, Atlético Goianiense, Vitória e Cuiabá no Z4, caindo para a Série C, para a Série B da próxima temporada. Passei direto. Próxima rodada, pessoal, agora tem uma folga, tem data FIFA, onde Grêmio e Inter vão jogar. O Grêmio, as 2 partidas que faltam para ele na Copa Libertadores da América, nesta terça-feira, agora dia 4, contra o Atipato, no Chile, depois no sábado, joga em Curitiba contra o Estudiantes, da Argentina, e o Inter pela Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira na Bolívia, contra o Real Tomayapo, e depois em Caxias do Sul, no sábado, contra a equipe do Delfim do Equador. São os 2 jogos que faltam para o Grêmio na Libertadores, 2 jogos que faltam para o Inter na Copa Sul-Americana. Então, o brasileiro dá uma parada. Grêmio e Inter nas competições da Conmebol. Aí, o campeonato volta na outra semana ainda, na outra quarta-feira, dia 12, com 2 jogos, 7 da noite. Atlético Goianiense e Corinthians, Juventude e Vitória. 8 da noite, Botafogo e Fluminense, clássico lá no Rio. E às 9h30, Bragança, Bragantino e Atlético Mineiro. E aí, na quinta-feira, dia 13, teremos a sequência com mais 6 jogos. 7 da noite, Cruzeiro e Cuiabá. Às 8, Atlético Paranaense e Criciúma. Inter e São Paulo. Vai ser em Criciúma. Jogo no Inter aqui com o São Paulo. Tem também Flamengo e Grêmio no Maracanã às 8 da noite. E também no dia 13, quinta-feira, 9h30 da noite, tem Palmeiras e Vasco, tem Bahia e Fortaleza fechando esta 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Tá aí, rapaziada. Nosso querido Paulinho no ponto do Paulinho, que faz um trabalho excepcional. É por aí. Para os jogadores... Perdão, meu povo. Para os jogadores é bom, né? Essa parada, esse descanso, essa pausa, para não só regenerar fisicamente falando, mas também para reajustar algumas coisas, avaliar algumas questões e tudo mais. Para o jogador, no meu ponto de vista, é bom ficar um tempo aí sem jogo, né? Tem a folga, o descanso, eles também devem pensar nisso, certamente faz parte do processo. Eu, se fosse jogador, ia desejar muito também esse processo, esse período de descanso. Mas para a gente, né, é uma agonia, cara, é uma agonia mesmo, ficar tanto tempo aí sem jogos. Porém, que bom que a gente vai ficar esse tempo todo sem jogos na segunda colocação do campeonato. Né? É uma pena que a gente não tenha assumido a liderança nessa rodada, porque esse empate fora de casa contra o Atlético Mineiro, com as circunstâncias todas do jogo, pode ser celebrado aí como um triunfo por alguns, né? E realmente seria mais triunfo ainda se o Flamengo não tivesse goleado o Vasco como goleou. Então o Vasco barreu o Bahia, né? Fortaleza deu aquela moral, deu aquela força, ganhou do Atlético Paranaense, tirou o Atlético Paranaense ali da frente, mas o Vasco acabou levando uma goleada bizarra para o Flamengo, e com isso o Flamengo assumiu a liderança do campeonato justamente por conta do saldo de gols. Mas ainda é só o começo, né? Ainda tá tudo no início. É evidentemente que é importante pra caramba fazer essa gordura, mas eu falo de estar no começo aí porque a gente não precisa ficar naquela loucura de ficar secando todo mundo e tal. Eu sou daqueles torcedores que, se for pra gente ficar numa posição melhor e tal, eu vou secar mesmo. Mas não é motivo de lamento, né? O outro time chegar ali e conseguir vencer. Enfim, faz parte da caminhada. O que importa no momento é pontuar, gente. É fazer a gordura, é conseguir de alguma forma aí criar esse lastro para que a gente possa administrar de maneira inteligente, não se conformando, mas administrar de maneira inteligente ao longo do campeonato. As coisas estão fluindo, as coisas estão funcionando, e que continue assim para o Bahia conseguir um ótimo resultado na Arena MRV contra a equipe do Atlético Mineiro. Valeu? Tamo junto, gente. Um beijo no coração. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou mais Nordeste. E você?